do horizonte, o mar verde dos teus cafezais, brancas flores coroam tua fronte, espargindo perfumes de paz, enviando labor permanente, os teus filhos, ó terra altaneira, sobre os frutos gotejam abundância, desfraldando a tua bandeira. Viva Poli, paz, justiça, amor, liberdade. Viva Poli, ideal producente, lealdade. E eu genuíno no teu bandeirante, poder todo tu tens a bravura. Deus te faça imaculado presente, ó bendita terra da agricultura. Nestas plagas do solo paulista, entre o Rio e Itaúna cantar, a semente em teu seio lançada se transforma em benesse sem par. Dourado sublime em tua avante, o ideal do trabalho e cultura, gera raça em teu seio pujante, guardiã da justiça e lisura. Viva Poli, paz, justiça, amor, liberdade. Viva Poli, ideal producente, lealdade. E eu genuíno, o teu bandeirante, no guerreiro tu tens a bravura. Deus te faça imaculado presente, ó bendita terra da agricultura. O senhor tá ligado? Senhores vereadores, boa noite, público presente, Rádio Maranata e internautas. Com a graça de Deus, damos por aberta a 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença dos vereadores. Senhor presidente, a presença unânime dos senhores vereadores. Havendo o número legal, colocamos em discussão a ata da 7ª sessão ordinária. Ninguém querendo discuti-la, colocamos a mesma em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata da 7ª sessão ordinária por unanimidade. Solicito ao vereador Francisco Belasco que faça a leitura do trecho bíblico conforme estabelecido para o início de nossas sessões. Boa noite, senhor presidente, a mesa, cumprimento os nobres vereadores.
os amigos presentes aqui na nossa casa hoje. Muito obrigado pela presença. Cumprimento também os nossos amigos que nos acompanham através da internet e nossos amigos que nos acompanham através da nossa Rádio Maranata. Hoje nós vamos estar pregando o Salmo 22. Diz assim: Deus, pastor dos homens, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças de minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome. Ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estais comigo. Vosso bordão e vosso báculo são o meu amparo. Preparais para mim a mesa à vista dos meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda a minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Essa presidência informa que as correspondências recebidas já foram informadas aos senhores vereadores, por ofício do Departamento de Expediente. Entretanto, se houver interesse de algum vereador pela leitura de qualquer matéria ali relacionada e que mereça a atenção do plenário, que faça solicitar a sua leitura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras hoje apresentadas. Indicação número 012/2015. Assunto: construção de abrigo na creche do Jardim São Mateus. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que tome as medidas necessárias objetivando a construção de abrigo no portão da creche do Jardim São Mateus. Justificativa: na qualidade de vereador residente daquele bairro, estamos sendo cobrados pela construção de um abrigo no portão da creche do Jardim do São Mateus. Nos dias de sol intenso e, sobretudo, nos períodos de chuvas, as crianças são expostas quando entram ou deixam a creche. A benfeitoria traria mais conforto às crianças e mães daquele bairro. Câmara Municipal de Rinópolis, 25 de maio de 2015, André Ramos Meira Crispim Leal, vereador proponente. Indicação número 013/2015. Assunto: construção de minicampo no Jardim São Mateus. Indico, observadas as normas regimentais em vigor, ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que tome as medidas necessárias, objetivando a construção de um minicampo no Jardim São Mateus. Justificativa: na qualidade de vereador residente daquele bairro, estamos sendo cobrados pela construção do minicampo. Pelo que temos conhecimento, existe parte da área disponível, inclusive com a possível doação para esse fim. A benfeitoria atenderia aos moradores do São Mateus e Mariana, que somados representam cerca de 20% da totalidade da zona urbana do município. Câmara Municipal de Rinópolis, 25 de maio de 2015, André Ramos Meira Crispim Leal, vereador proponente. Indicação número 014/2015. Assunto: melhor limpeza no Jardim São Mateus. Observadas as normas regimentais em vigor, ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que tome as medidas necessárias, objetivando a designação de um servidor exclusivo para a limpeza e varrição das ruas do Jardim São Mateus. Na qualidade de vereador residente naquele bairro, estamos sendo cobrados e questionados acerca da limpeza das ruas do Jardim São Mateus. Até pouco tempo, a prefeitura contava com um servidor exclusivo para a limpeza daquele bairro. E, ao que temos conhecimento, isso deixou de acontecer. Diante do exposto, estamos cobrando a execução desse serviço por parte
do Alcaide. Câmara Municipal de Rinópolis, 25 de maio de 2015, André Ramos Meira Crispim Leal, vereador proponente. Indicação número 015 de 2015. Assunto: título de cidadania. Wilson Martins Poit. Observadas as normas regimentais em vigor aos demais vereadores, e em especial à mesa da Câmara Municipal de Rinópolis, seja concedido título de cidadão rinopolense ao Dr. Wilson Martins Poit, como forma de gratidão e reconhecimento por elevar o nome de nossa cidade em todos os lugares por onde passa. Justificativa. Como é do conhecimento de toda a população rinopolense, em especial dos senhores vereadores, o senhor Wilson Martins Poit viveu grande parte da sua vida na nossa cidade. Em seguida, mudou-se para a capital Bandeirante, onde se destacou como empresário e administrador público. Mesmo se tratando de personalidade de destaque no contexto nacional, o mesmo nunca deixou de mencionar com orgulho a cidade de Rinópolis, por onde passa. Recentemente, o prefeito municipal de Rinópolis, por meio de ofício, sugeriu a essa casa a concessão da honraria a este cidadão e entendemos que é chegada a hora desta Câmara prestar em nome da população o importante reconhecimento. Câmara Municipal de Rinópolis, 25 de maio de 2015, Donizete Ananias da Silva, vereador proponente. Indicação número 016/2015. Assunto: título de cidadania. José Bétio. Observadas as normas regimentais em vigor aos demais vereadores, e em especial à mesa da Câmara Municipal de Rinópolis, seja concedido título de cidadão rinopolense ao radialista e apresentador José Bétio, como forma de gratidão e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade e por divulgar o nome de nossa cidade nos meios de comunicação e por onde passa. Justificativa. Como é do conhecimento de toda a população rinopolense, e em especial dos senhores vereadores, o senhor José Bétio se destaca como pecuarista e agricultor na nossa querida Rinópolis, e as atitudes do mesmo se constituem em verdadeiro exemplo de amor à nossa comunidade, tanto pela forma como tem ajudado o nosso município, como pela divulgação de Rinópolis nos meios de comunicação, especialmente a imprensa falada. Já tem um certo tempo que esta casa aprovou propositura no sentido de conceder uma honraria a este ilustre cidadão. No entanto, até agora, a mesma não foi levada a efeito. Diante disso, apresentamos a presente propositura e esperamos que a mesma seja acolhida por todos os vereadores. Câmara Municipal de Rinópolis, 25 de maio de 2015, Donizete Ananias da Silva, vereador proponente. Indicação número 017/2015. Assunto: reparos na ponte do Itaúna, Rinópolis e Acre. Observadas as normas regimentais em vigor ao prefeito municipal de Rinópolis, que tome as medidas cabíveis, levando a execução de reparos na ponte sobre o córrego Itaúna, localizado na vicinal Rinópolis e Acre. Justificativa. A ponte sobre o córrego Itaúna, localizada na vicinal Rinópolis e Acre, encontra-se em péssimo estado de conservação. Praticamente não existe corrimãos e os desníveis, tanto na ponte como nas proximidades, estão salientes, colocando em risco os veículos que por ela trafegam. O aspecto visual da mesma também está horrível. Em razão disso, sugerimos ao prefeito municipal que tome as medidas necessárias, objetivando sanar o problema. Câmara Municipal de Rinópolis, 25 de maio de 2015, Marcial Antônio Ferreira da Costa, vereador proponente. Requerimento número 004/2015. Assunto: informações sobre sinalizações. Observadas as normas regimentais em vigor ao prefeito municipal de Rinópolis, que preste informações a esta casa a respeito das medidas implantadas
com respeito à sinalização. Justificativa. Temos observado que em nossa cidade foram implantadas várias placas de sinalização e que muitas delas encontram-se até com duplicidade. Por outro lado, as faixas de pedestre também começaram a ser pintadas e o serviço foi paralisado. Diante dos questionamentos por parte dos munícipes, requeremos da autoridade competente que preste informações a esta casa, se existe um projeto específico a respeito da sinalização, sobretudo no perímetro urbano. Câmara Municipal de Rinópolis, 25 de maio de 2015, Marcial Antônio Ferreira da Costa, vereador proponente. Moção número 001/2015. Assunto: repúdio à qualidade dos serviços e atitudes tomadas pela empresa Energisa. Considerando que recentemente o fornecimento de energia elétrica passou a ser fornecida pela empresa Energisa, considerando que a qualidade do serviço, que já é ruim, ficou ainda pior, deixando muito a desejar, com quedas constantes no fornecimento de energia, interrupção programada sem aviso prévio e oscilações que têm causado danos e prejuízos aos usuários. Considerando que recentemente a mesma alterou os padrões para a implantação de novas ligações, sem querer dar conhecimento à população, causando considerável prejuízo ao comércio, aos fabricantes e aos usuários que já tinham adquirido o equipamento padrão. Considerando que no mês de maio os abusos e desmandos de concessionária chegaram ao absurdo de acumular até 40 dias na leitura em uma única conta, alterando o nível do consumo para um índice que chega a dobrar o valor do quilowatts. Apresentamos, observadas as formalidades regimentais em vigor após ouvido o plenário, seja consignada a questão de repúdio desta casa à empresa Energisa em razão dos fatos acima elencados. Apresentamos ainda, na forma regimental, seja formada uma comissão especial da Câmara para tratar especificamente deste assunto, com poderes para questionar, mesmo junto ao PROCON, Ministério Público e ANEEL. Câmara Municipal de Rinópolis, 25 de maio de 2015. A palavra está à disposição dos vereadores para manifestação sobre as proposituras hoje apresentadas. Vereador Marcial. A palavra do vereador Marcial. Senhor presidente, em nome, cumprimento a mesa, nobres vereadores, amigos aqui presentes, ouvintes da Rádio Maranata e internautas. Motivo do uso da palavra em relação a essas proposituras. Queria primeiro parabenizar o vereador André e o Donizete pelas suas atitudes, pelas suas proposituras, vendo também que algumas dessas indicações a gente já vinha questionado o nosso Poder Executivo em outras sessões, o pedido do abrigo lá na proximidade do Jardim São Mateus, do lado da creche, né, para os moradores e outros mais. Em relação às duas indicação minha, providência ao corrimão da ponte Itaúna, a gente já vem falando várias vezes com o prefeito, teve mais vereadores que cobrou pessoalmente, que eu estive presente, o vereador Evaldo também cobrou no ele pessoalmente, e os demais vereadores. Mas ele nos respondeu que tem uma ação contra um acidente que teve lá, e esperando receber do seguro para tomar providência. A gente não pode ficar esperando uma ação dessa natureza pelo um serviço tão pequeno dessa natureza naquele local. Se depois ganhar ação, que se cobre a despesa, então, da prestadora, da operadora de seguro. Né, porque ele está perigoso, além de tudo, dá uma má impressão às pessoas que passam, tem pessoas que passam lá de a pé, de bicicleta, a gente não pode permitir que o local daquele fica naquela natureza. E também outros reparos em volta, na proximidade da ponte, tanto da ida para Iacri, como na volta também na cabeceira da ponte. São os lugares que está perigoso.
E também em relação ao requerimento sobre a sinalização do nosso município, na sessão passada nós pedimos sinalização na vicinal de Rinópolis a Iacri também. Então, vendo que lá a gente tem veículos, máquinas agrícolas, e tem pouca sinalização da ponte. Eu queria saber do prefeito, se tem algum projeto sobre sinalização, tanto nas vicinais como no perímetro urbano. A gente vendo que teve alguns trabalhos iniciados durante essa legislatura, que vem se acontecendo, mas foi parado. A gente vê que tem falta de sinalização no nosso município, tem lugar que tem placas próximo da outra, e tem lugar que está faltando sinalização de pares, sinalização de pedestre, principalmente de pedestre, às vezes não são todos os lugares que tem, e eu acho que a gente tem que ter esse carinho e essa atenção com a nossa comunidade. Até o momento é só. A palavra está à disposição dos vereadores. Vereador Alessandro. Com a palavra do vereador Alessandro. Cumprimento o presidente da casa, os demais vereadores, as pessoas que ocupam o plenário nessa noite, os internautas e os ouvintes da Rádio Maranata. Eu queria começar parabenizando os vereadores pelas suas proposituras dessa noite, mas lembrar que algumas proposituras aqui, a reivindicação já é antiga. Se a gente pegar aqui esse abrigo do Jardim São Mateus, esse ponto de ônibus que foi pedido lá por aquela população, e a construção desse minicampo, isso foi pedido em 2013, no começo do ano de 2013, ou seja, quando essa Câmara assumiu. E de lá para cá, várias indicações de vários vereadores foram feitas durante esse período, todos cobrando nesse sentido, porque se faz necessário, porque é uma cobrança dos moradores daquele bairro. Então, nada mais justo que os vereadores assim tragam as proposituras, e que seja cobrado do Poder Executivo a realização dessas melhorias. Mas o que a gente vê é uma má vontade tremenda por parte do Poder Executivo, dessa administração, que, no meu ponto de vista, chega a ser em algumas áreas, em alguns sentidos, incompetente. Porque proposituras como essa são coisas muito pequenas para um município, para uma administração resolver. Se a administração não for capaz de construir um ponto de ônibus, de 2013, nós estamos em 2015, em 2 anos não conseguiu construir um ponto de ônibus, não conseguiu construir um minicampo, e ainda deixou fechar o estádio, quer dizer, é incompetente. Eu não consigo aqui pensar em outra coisa. Então, eu não consigo classificar de outra forma. Bom, seguindo. Temos aqui a designação de um servidor para a limpeza pública lá do São Mateus. Nada mais justo. Eu acho que quem anda por aquele bairro vê que realmente está abandonado pelo poder público. Aquilo é uma situação vergonhosa, como eu tenho colocado aqui em outras situações. Em outras ocasiões, melhor dizendo. E eu não me canso de cobrar e de falar da limpeza pública. Os bairros estão abandonados. E o São Mateus é mais um deles. Abandonado, sim, pelo poder público. Porque a limpeza pública nesses bairros não existe. Não existe. E eu desafio aqui alguém que me prove o contrário. Mal se recolhe o lixo. Porque haja visto que a creche do Jardim São Mateus ficou com um monte de lixo amontoado no portão lá, meses para ser recolhido. Essa é a verdade. Então a limpeza pública nos bairros praticamente não existe. Se recolhe o lixo porque é uma obrigação. A prefeitura lançou aí uma campanha para fazer um arrastão, mutirão de limpeza. Mais uma vez, por falta de planejamento estratégico, a nossa cidade está um amontoado de galho, de entulho, de lixo. Isso é inadmissível. Falta planejamento, falta competência. Faz em um bairro, depois faz no outro. Vamos fazer um pouco de cada vez, mas vamos fazer a coisa da forma correta. Até ontem, no centro da cidade, na Rua do Comércio, tinha 2 montes de galho lá, de entulho. Isso é uma vergonha. A cidade toda está assim. Quem anda por aí vê. Então, falta planejamento estratégico para estar realizando a limpeza. E o São Mateus tinha um funcionário que realizava a limpeza e hoje não tem. Tinha um só, agora não tem mais ninguém. Que limpava pelo menos onde tinha prédios públicos, creche, praça, enfim.
escola. Agora, nem isso tem. Então, fica aí, né? Para a gente analisar e ver se realmente essa administração é competente, né? Coisas assim que é obrigação do poder público realizar. Nada mais que isso. Seguindo aqui. Tem aqui a questão da sinalização, informação que o vereador está pedindo. Realmente, mais uma coisa vergonhosa. Enquanto tem esquinas que tem 2 placas de pare, melhor, né? Tem 6, porque tem 4, melhor dizendo. Em cada esquina, tem lugar que não tem nenhuma. Né? Tem um monte de lugar que não tem nenhuma. Ninguém sabe qual é a rua preferencial. Enfim, é uma bagunça. E como o vereador colocou, estavam fazendo as pinturas, né, de pare. E até isso parou. Deve ter acabado a tinta e ninguém lembrou de comprar e parou. Né? Outro assunto aqui é o repúdio à empresa de energia. Está aí outra coisa que é inaceitável. E o Poder Executivo tem a obrigação de cobrar isso aqui da empresa. Né? Ele é o responsável por dialogar e procurar resolver os problemas, procurar solução, para pelo menos minimizar os transtornos trazidos para a nossa população, para o nosso comércio, para a nossa indústria local. Você imagina aí que a empresa realiza uma manutenção sem avisar ninguém e de repente ela para. Uma empresa do porte da Boots que para lá cerca de 300 funcionários. Paralisa lá uma empresa igual a Yamasa, 100 funcionários. Ou a ATI, que tem mais de 300 funcionários. Quem é o responsável por esse prejuízo? Porque se a empresa for avisada, a empresa vai se planejar. Como ninguém avisa, né, o prejuízo fica para o empresário. E o comércio local também. E algumas indústrias, como é o caso da Sorveto e outras aí no município, que trabalham com produto congelado, às vezes até acaba danificando o seu produto, né, não tendo condição do consumo e da comercialização. Então, isso é uma vergonha. Isso aí não pode continuar e com certeza tem o meu apoio. Creio que toda a Câmara que está mobilizada nessa questão, buscar uma solução, mas isso passa pelo poder público, pelo poder executivo. O poder executivo tem a obrigação de dialogar com o responsável pela empresa, cobrar providência e que isso não volte a acontecer. Porque eles são prestadores de serviço no município e têm a obrigação de atender com qualidade como qualquer outra empresa. Então, tem sim que ser cobrado com todo rigor. Né? Não pode deixar passar em branco de forma alguma. Então, essas são minhas considerações aqui, diante desses assuntos que eu acho relevante. Então, eu gostaria de deixar aqui mais uma vez, a minha insatisfação com o Poder Executivo na questão da realização dessas pequenas melhorias que são pedidas aqui por essa casa. Já cansei de falar. Aqui ninguém está pedindo construção de creche, pedindo construção de escola, pedindo nada aqui que seja tão oneroso a ponto da prefeitura não ter dinheiro, não dispor de condição financeira para fazer. Agora, isso aqui que é pedido, pelo amor de Deus, isso aqui, se a prefeitura não tiver dinheiro para fazer esse tipo de obra, pode fechar a porta. Né? Tem a palavra, vereador. Agradecer ao vereador Alessandro pela conceder a parte da palavra. Eu queria só fazer uma observação também nessa moção contra a empresa de Energisa, que a gente não é dizendo que seja contra, se elas têm que tomar alguma providência que seja de melhoria, né, para atender a nossa população. Só que ela precisa se identificar, né, avisar antes, dar um prazo para a argumentação, para que os depósitos, materiais de construções comecem a ter o material exigido dentro do nosso município e também as pessoas que já estão em andamento, que possa ter um tempo para se regulamentar ou que possa usar o que já está comprado. Porque você não pode chegar de imediato e falar assim, a partir de hoje a lei é essa e pronto, e acabou. Não é assim que se trata um cidadão. Então, nosso apelo é isso. A gente tomou essa atitude de fazer essa moção, conversando com os vereadores. Conversei no começo da semana com o vereador Evaldo, com o vereador Cláudio, para a gente tomar essa decisão, para a gente tomar essa postura. E os outros vereadores apoiando essa decisão da gente. E também dizendo que, o vereador estava falando, no dia 11 passado, desse mês,
faltou fornecimento de energia nessa avenida aqui e a casa de correio nossa ficou sem energia por um período, né? Vocês imaginam a natureza disso? Às vezes pessoas de idade que vêm até a agência de correio, chegam lá, não pode trabalhar porque das 9 a 1, eu não sei dizer, claro, qual foi o horário, ficou sem fornecimento de energia e não foi comunicado à empresa de correio, né? Se não avisar as residências todas, eu sei que talvez não tenha como, a não ser que seja um período prolongado, que coloca na conta de energia um bilhete, um aviso, e a pessoa possa tomar providência. Agora, a empresa de correio ficar sem saber, e eu tive o capricho de hoje ir lá e conversar com a gerência da empresa, e eles nos confirmou, falando que realmente não teve aviso, e eles ficaram um período da manhã toda, sem energia, sem condições de trabalho. Então, fica aqui o nosso repúdio. E também queria informar o vereador que a semana passada, né, depois que já tinha tomado essa decisão, já conversado, a prefeitura tomou uma ciência, já tinha tomado ciência, e tomou uma atitude, enviando um e-mail para a diretoria, para a direção da empresa ali na base de Tupã, para tomar providência. Só que até hoje ainda a gente não tem resposta, não teve resposta, estamos aguardando. Então a gente não pode simplesmente ver o problema e ficar de braço cruzado, é por isso que a gente pede o apoio de todos os vereadores. E dizendo também, aplaudir o vereador no sentido da limpeza pública. Gente, realmente, esse problema de limpeza pública, a gente vem debatendo todas as sessões, vem cobrando o Poder Executivo, e parece que ele não ouve a gente. Eu acho que tem que ter um pouquinho de bom senso, um pouquinho de lucidez, e zelar pelos patrimônio público e pela nossa comunidade. E limpeza é sinal de saúde e de bem-estar para todos. Muito obrigado. Eu também dou minha fala por encerrada e agradeço a atenção de todos. A palavra está à disposição. Como não houve manifestações contrárias, esta presidência, na forma do parágrafo 1º do artigo 152 do Regimento Interno, declara aprovado seus requerimentos. As indicações hoje apresentadas serão encaminhadas para as providências solicitadas na forma regimental. Passando para o tema livre, eu solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrições no livro competente. Não há inscrições. Vereador Evaldo. Com a palavra do vereador Evaldo Trevisan. Senhor presidente, nobres companheiros vereador, público aqui presente, a minha vinda nessa tribuna é que, desde a primeira sessão, quando eu assumi, eu disse que eu não ia entrar com nenhum requerimento, nenhuma indicação para o prefeito, né? Então, na quinta-feira, eu estive passando ali pela frente do banheiro público lá da praça. Aí o zelador chamou eu lá. Gente, uma vergonha, fazia já uns 30, 40 dias, ele me falou, que tinha pintado o banheiro e não tinha lá, vamos supor, divulgando onde era o feminino e o masculino. Então, para o povo de Rinópolis, que ali, quem é de Rinópolis já sabe onde era o masculino e o feminino. Mas uma pessoa que vinha de fora ali, iria entrar em banheiro errado lá. Então, aí, algo mais, ele me chamou eu lá dentro, do banheiro das mulheres. 4 banheiros lá, que eu nunca tinha entrado lá, pela primeira vez eu entrei, 4 banheiros sem porta. Vergonhoso. Aí fui no banheiro masculino, 2 banheiros sem porta, né? Vergonhoso. Então, saí de lá, isso era mais ou menos um meio-dia e meio, liguei para o prefeito, estava almoçando, fui lá na casa dele, esperei ele acabar de almoçar, botei ele dentro do meu carro, falei, vamos ali comigo. Levei ele lá dentro, falei, Valentim, isso aqui, ó,
É uma vergonha. Isso na quinta-feira. Ainda falei para ele, se você não arrumar isso aqui, ó, segunda-feira à tarde, eu vou vir ver. Se você não arrumou, eu vou arrasar com você na Câmara. Mas, por bem, na sexta-feira de manhã, eu fui lá, na sexta-feira, umas 10 horas mais ou menos, eu fui lá ver. Já estava tudo certinho, os banheiros com as portas, tudo certinho. Então, quero parabenizar ele aí por ter ido logo atrás do problema, né? E mais uma que eu quero falar aqui, essa semana eu fiquei sabendo, eu já comentei nessa do empresário Quió, que ia mandar uma empresa com 100 funcionários para parar por o prefeito não ter doado um terreno para ele aqui, né? Aí no meio da semana eu fiquei sabendo que o terreno do Quió lá em Parapuã estaria dando zebra lá, que não estava dando certo. Aí ontem eu tomei a liberdade, fui lá na empresa dele, eram umas 9 horas, acabei saindo de lá 1 hora da tarde, conversei muito com ele, né? Então ele estava fazendo o levantamento onde o prefeito deu para ele, lá indo para a estrada do Alheiro ali, tinha dado um alqueire ali, né? Mas aí ele foi fazer a topografia, o negócio, então disse que o vento, por causa do vento lá, ia trazer o cheiro para a cidade. Aí não dava para fazer lá. Aí olha só o que aconteceu, o prefeito deu para ele agora 3 alqueires, lá beirando a Cotralite, onde era o lixo. 3 alqueires o prefeito deu lá, né? Vai levar lá, dá quase 2 quilômetros de distância da cidade, vai levar a água da Sabesp, vai levar lá o prefeito, vai levar por conta, a iluminação, né, transformador grande que ele vai precisar lá para tocar a empresa dele, né, e a terraplanagem toda ele está dando lá. Então, ó, eu fiquei sabendo aí que disse que estava dando zebra, eu fui lá, se tivesse mesmo dando zebra, eu ia tentar segurar ele aqui para a gente, tanto eu como todos vocês vereadores, a gente lutar para ver se segurava ele aqui. Mas não, tá indo sim uma empresa de 100 funcionários, né, para Parapuã mesmo. Então, o que eu tinha que falar era isso aí. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Vereador Alessandro. Com a palavra do vereador Alessandro. A minha volta a essa tribuna é aqui, talvez completando um pouco do que o vereador Evaldo falou a respeito do banheiro lá da praça. A fala do vereador com o prefeito, se o prefeito ouvisse os vereadores como ele tem que ouvir, como ele deveria ouvir, ele saberia que aquele banheiro estava danificado. Porque na última sessão eu usei essa tribuna para trazer esse problema. E disse aqui que foi arrombado, foi quebrado por uma usuária do banheiro público. E essa pessoa foi identificada através de um boletim de ocorrência feito pelo servidor que estava naquele local naquele momento. Que além de ter presenciado o quebra-quebra que ela promoveu, também sofreu agressão verbal e física. Porque além dela ter xingado ele, ela também o empurrou, né? Então também teve até agressão física. E eu quero saber qual foi a providência que o Poder Executivo tomou em relação a isso. Tudo bem, vamos lá e arruma as portas do banheiro. Justo, porque o usuário não tem culpa que alguém quebrou. Agora, quem está à frente do Poder Executivo tem sim, uma vez identificado o infrator, uma vez identificado quem foi que quebrou, tem a obrigação de cobrar, porque é dinheiro meu e de todos vocês que estão aqui, de todo mundo que está pagando por esse vandalismo que vem acontecendo, principalmente no banheiro público, onde o servidor chama a polícia, faz boletim de ocorrência e não é tomada nenhuma providência pelo Poder Executivo. Mais uma vez mostra a sua incompetência diante dos fatos. Não tem capacidade para resolver nem esse tipo de conflito. Quero saber qual foi a providência tomada. Até o momento eu sei que não foi tomada nenhuma, porque o próprio vereador Evaldo, conversando comigo, falou que o prefeito pretende deixar quieto. Ou não é isso, vereador? Então, mais uma vez, mostra o descaso, né? Mas o vereador fez o seu papel de ir lá e cobrar. Tá certo? Foi lá e cobrou. Mas já que o prefeito, como ele falou uma vez, para mim mesmo ele falou, que quem fala nessa tribuna, quem fala aqui na Câmara, para ele, fala em vão. Porque ele não ouve, não presta atenção e nem vai ouvir. Então, isso ele falou para mim. Então eu quero saber quem é o vereador aqui, que é líder do prefeito, quem é que fala com ele, né? Então que ele estabeleça aqui um líder
do governo dele? Quem é o vereador que fala em nome dele? Para poder ouvir e levar para ele. Porque ele não ouve o que a gente fala aqui, e deveria ouvir. Então eu gostaria de saber quem é o vereador que ele informe essa casa, quem é o vereador aqui que é o líder do governo, quem é que fala em nome dele, quem é que pode ouvir as nossas demandas e assim então passar para ele. Porque até então eu não conheço, né, quem é esse vereador. Sei que todo mundo aqui tem a boa vontade de ir lá e falar com ele, mas eu gostaria que ele informasse essa casa. Quem é o vereador aqui, líder do governo? Para que a gente possa então se dirigir a esse vereador, uma vez que ele não ouve essa casa. E deveria ouvir, né? Porque passa tudo que é de importância do município, passa por aqui para decidir. E ele falar, para mim, que não ouve. Que quem fala aqui para ele perde tempo, né? Então, isso mostra, né, a importância que ele dá para essa Câmara. A importância que ele dá para os vereadores dele, né? Então, é inaceitável esse tipo de fala do prefeito. A gente ouvir e ter que ficar quieto. Então, chega uma hora que a gente tem que pôr para fora. Tem que falar, né? Tem que... Porque não dá para ficar engolindo esse tipo de coisa. Então, ele tinha como saber o melhor. Tinha a obrigação de saber que as portas do banheiro tinham sido quebradas. Porque tinha boletim de ocorrência, tinha fala aqui na Câmara, né? Então, ele tinha, sim, a obrigação de saber, vereador. Mas o senhor, mais uma vez, eu parabenizo pela atitude de cobrar dele que ele fizesse as melhorias necessárias. Mas agora eu estou cobrando mais uma vez e peço o seu empenho também, assim como o senhor falou com ele, que fale novamente. Que ele cobre da pessoa que lá quebrou. Porque foi identificada a pessoa através de boletim de ocorrência. Eu não sei quem é. Mas o servidor me passou que foi identificada a pessoa. Se tem a identificação da pessoa, eu exijo que ele tome providência. Não só como vereador, mas também como cidadão, né? Então, em relação a esse assunto aí, é o que eu tinha para falar. Muito obrigado. Mais algum vereador inscrito? Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Alessandro Aparecido Pereira de Faria, presente. André Ramos Meira Crispim Leal, presente. Cláudio de Oliveira, presente. Donizete Ananias da Silva, presente. Evaldo Trevisan, presente. Francisco Aparecido Belasco, presente. Marcial Antônio Ferreira da Costa, presente. Nivaldo Rodrigues da Silva, presente. Osmar Carlos Bonatti, presente. Encontra-se na ordem do dia os processos 038/2014, 012/2015, 013/2015 e 014/2015. Solicitada a dispensa da leitura pelo vereador Donizete. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente, ouvintes da Rádio Maranata. Senhor presidente, sendo de conhecimento de todos os nobres colegas, e sendo regimental, eu peço a dispensa da leitura dos projetos hoje apresentados. Colocamos em votação o pedido da leitura. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o pedido de dispensa da leitura do vereador. Processo 038/2014. Em discussão única, o projeto de lei número 038/2014, que dispõe sobre concessão, limitação e distribuição dos veículos de aluguel, táxi e da outras providências. O projeto está em discussão. Com a palavra do vereador Marcial. Senhor presidente, nobres vereadores, amigos aqui presentes, ouvintes da Rádio Maranata e internautas. O motivo que traz aqui, em relação a esse projeto, a gente vê a certa necessidade, talvez, de fazer certo uma regulamentação do nosso ponto de táxi. Mas a maneira que esse projeto chegou aqui
para essa Casa de Leis, está todo esse tempo aqui tramitando e tem que chegar a uma conclusão. Tem muitas falhas no projeto, a maneira que está sendo falhas, que é absurda. Por exemplo, limite de idade, certo? Com carteira remunerada, não é assim que põe. E tarifa ser decretado pelo Executivo, segundo o meu entendimento nesse projeto. Isso é um dos motivos que eu quero discutir com os senhores. Então, são coisas que isso daí não se faz. Eu não sei o prefeito que vem amanhã, ou qual que será amanhã, que para dar uma liberdade... Esse negócio de decreto, gente, é muito perigoso. Você tem que tomar muito cuidado com isso, porque essa liberdade, a gente tem que ter liberdade, mas até respeitando o direito da outra pessoa, do outro que está do outro lado. Eu queria só... falar nesse sentido, lá no final do projeto, um dos motivos que a gente vem estudando, vem olhando e vê essas conclusões. Eu acho que desde que a pessoa tenha a sua carteira, a sua habilitação, a pessoa está apta a trabalhar a qualquer momento, sim. Isso daí não sou eu que tenho que pôr, ou outro tem que pôr. Limite de idade, esse tipo dessa natureza. Porque carteira remunerada, para quem não sabe, o cara tem que ser motorista de caminhão, então, o taxista, qual será a classificação dele que tem que ser agregado. Eu acho que aí é departamento de trânsito e não compete a minha jogada dessa natureza. Muito obrigado. A palavra continua à disposição. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos em votação. Votação única, votação nominal, 2/3. Eu peço ao primeiro secretário que faça chamada para a votação dos senhores vereadores. Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Contra, por favor. Contra, por favor. Contrário. André Ramos Meira Crispim Leal. Contrário. Cláudio de Oliveira. Contrário. Donizete Ananias da Silva. Contrário. Evaldo Trevisan. Contrário. Francisco Aparecido Velasco. Contrário. Marcial Antônio Ferreira da Costa. Contrário. Nivaldo Rodrigues da Silva. Contrário. Osmar Carlos Bonatti. Contrário. Rejeitado por unanimidade o projeto de lei 038/2014. Processo 012/2015. Em primeira discussão, o projeto de lei número 012/2015, que dispõe sobre alteração no quadro de cargos da Prefeitura Municipal de Rinópolis e das outras providências. O projeto está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Primeira votação, votação nominal, maioria absoluta. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada para a votação dos senhores vereadores. Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Favorável. André Ramos Meira Crispim Leal. Favorável. Cláudio de Oliveira. Favorável. Donizete Ananias da Silva. Favorável. Evaldo Trevisan. Favorável. Francisco Aparecido Velasco. Favorável. Marcial Antônio Ferreira da Costa. Favorável. Nivaldo Rodrigues da Silva. Favorável. Osmar Carlos Bonatti. Favorável. Aprovado por unanimidade. Aprovado por 8 votos a 1. O processo 012/2015. Não. Esse é o voto, sim. Ele vota, 8 nominal, ele vota. Foi 8 contra 8. O vereador votou favorável e o Alessandro votou contrário. Não, favorável. Favorável. Você votou favorável? Favorável. 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 Entendi. Não, favorável. Desculpa. Ratificando a votação do processo 012/2015, foi aprovado o projeto por unanimidade. Processo 013/2015.
em discussão única o projeto de lei número 013/2015, que dispõe sobre ajuda financeira a entidades sem fins lucrativos. Votação única, votação simbólica, código de maioria simples. O projeto está em discussão. Com a palavra do vereador Alessandro. Esse projeto sobre transferência de recursos às entidades, eu sou favorável, né, a esse projeto, mas eu gostaria de ressaltar aqui, mais uma vez, meu posicionamento em relação aos valores repassados, né, colocando aqui a Associação Viva Vida e o excelente trabalho que é feito por essa entidade em nosso município, e a transferência de recursos para essa entidade é sempre o menor valor, né? A gente pega aqui, ó, que a APAI tem 72 mil, o Viva Vida 34 mil, Centro de Promoção Social 301 mil, né? Então, por aí vai, né? O Lar São Vicente 60 mil, né? Então a gente vê assim que o menor valor é o do Viva Vida, e é uma entidade que faz um trabalho fundamental no nosso município, né? Não dá para pensar o município sem o trabalho dessa entidade, no tratamento, no acompanhamento aí das pessoas vitimadas por essa doença tão terrível, né? Então, eu acho assim que nessa questão a prefeitura deveria olhar com certo carinho e aumentar aí a transferência de recurso pro Viva Vida também, né? Pelo menos aí colocando nos patamares de outras entidades, como a Associação, né, de Pais e Alunos Excepcionais, do Lar, do São Vicente, de Paulo, que pelo menos fosse aí equiparado a essas outras entidades, uma vez que a gente vê assim que a diferença é muito grande, né? E o trabalho é tão importante quanto qualquer outro. Eles trabalham duro para conseguir recurso, para manter esse trabalho funcionando, e funcionando muito bem, diga-se de passagem, no nosso município. Então, eu só gostaria de me manifestar aqui, embora eu seja favorável, mas que a prefeitura reveja essa questão, e que nas próximas transferências, que sabemos que isso irá acontecer, que a prefeitura repense sobre essa questão, e que possa estar aumentando esse valor aí também para a Associação Viva Vida. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra do vereador Marcial. Senhores vereadores, novamente uso dessa palavra, em relação também aos valores distribuídos às entidades, ao hospital e todas as entidades do nosso município. Eu também queria me expressar em relação, como o vereador Alessandro se expressou, que o repasse feito para o Viva Vida é o menor repasse. Eu queria dizer aos vereadores também, né, lembrar que amanhã a gente tem audiência pública e que chega também ao ouvido das pessoas da nossa comunidade, que nesse momento da nossa audiência pública das finanças do município será a hora oportuna da gente discutir esse motivo do repasse da entidade, né? Conversando com o contador do nosso município, prover uma maneira melhor da gente poder ajudar melhor as entidades, porque a gente sabe que não é fácil administrar, a gente tem outras coisas também para cuidar, mas a gente vê também que o repasse em relação ao Viva Vida é muito pequeno. E se tratando em finanças, a gente não pode alterar o projeto que já vem de imediato, a gente tem que se discutir isso para que possa, no próximo ano, no nosso orçamento, fique exposto no orçamento para que possa ser feito de uma maneira mais aplausível às entidades. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra do vereador Francisco Belasco. Mais uma vez, boa noite a todos. O que me traz aqui também é para falar sobre o Viva Vida. Realmente, como o Alessandro falou, Marcial também, realmente não dá para entender qual o motivo de todas as vezes, todos os anos, o repasse para o Viva Vida ser o menor. Não sei, não entendo
E gostaria que falasse para nós o porquê disso aí. Porque realmente é a entidade que mais se gasta. Infelizmente, todos os meses, a gente faz uma reunião por mês, né? Fazemos parte lá do Viva Vida, tanto eu como minha esposa, a gente trabalhamos junto com o pessoal do Viva Vida. É um trabalho muito bonito, muito bem feito realmente. E esse repasse que é passado pela prefeitura, infelizmente não está dando para pagar nem os remédios, nem a farmácia. Esses 34 mil reais que é passado por mês para o Viva Vida, não se consegue pagar a farmácia. E a cada mês, infelizmente, se aumenta os casos de câncer na nossa cidade. Essa doença terrível que vem levando tantos antes queridos nossos, né, para longe de nós. E realmente eu gostaria que o prefeito, né, olhasse com mais carinho, né, para o Viva Vida, para esse trabalho que é bem feito, muito bem feito, que pudesse, né, pelo menos então que desse a ajuda, que fosse para todos iguais, né, já que não puder dar um pouquinho mais para a vida, mas que dê também para todos iguais, porque realmente todos os meses é aumentados os casos, precisa-se de muito dinheiro. Muitas vezes as pessoas procuram lá o posto de saúde, procuram outros lugares que é público, mas o que eles falam? Ah, vai lá para o Viva Vida. Então, ou seja, além de não atender, manda para lá. E lá, graças a Deus, é muito bem atendido. Eu acho que todos que são atendidos ali só têm falado muito bem, né? Se não fosse, né, o que tem que ser feito, que são os bingos, né, que são aí as pizzas, agora mesmo aí vamos estar com uma promoção aí, né, do Exoba, para a gente poder arrecadar dinheiro, porque se fosse só com esse recurso que é passado pela prefeitura, olha, infelizmente não dá para pagar nem os remédios que são gastos lá. Então, gostaria também aqui, sim, sou a favor, sim, com certeza, tem que ter essa ajuda financeira, todas as entidades, com certeza, não estou aqui dizendo que as outras não são merecedoras pelos que elas estão recebendo, não, são merecedoras sim, só estou aqui pedindo para que seja também passado um pouquinho mais para o Viva Vida, porque realmente é um dos lugares que mais se gasta e, com certeza, eu poderia trazer qualquer pessoa que foi atendido pelo Viva Vida, que vai vir aqui e vai falar muito bom, porque graças a Deus, ali as pessoas que chegam ali são bem atendidas, são encaminhadas para os lugares necessários. Então, realmente, eu gostaria de deixar aqui a minha indignação por estar passando tão pouco dinheiro para o Viva Vida, um dos lugares que mais necessita desse dinheiro. Meu muito obrigado. O projeto continua em discussão. Votação única, votação simbólica, código de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o processo do projeto 013/2015. Processo 014/2015. Em discussão única, o projeto de lei número 014/2015, que dispõe sobre concessão de gratificação aos membros do Conselho Tutelar. Votação única, votação simbólica, código de maioria simples. O projeto está em discussão. Com a palavra do vereador Alessandro. Em relação a esse projeto que trata do Conselho Tutelar, né, também sou favorável que faça aí vamos dizer assim, esse reajuste, né, para poder compensar os conselheiros que estão aí trabalhando, uma vez que estão só em 2 e era para ter 5. Então o trabalho deles praticamente dobrou, né? Então, nada mais justo que se faça algum tipo de compensação. Mas, ainda em relação ao Conselho Tutelar, vejam, senhores, o salário do Conselho Tutelar hoje, bruto, chega a R$ 926. Depois tem o desconto, então esse salário vai sair 800 e alguma coisa. Um salário muito baixo para o exercício da função, penso eu. Então, eu gostaria que, além dessa questão, dessa compensação nesse momento, que deve ir até 2016, para os conselheiros que aí estão, que a Prefeitura também envie projeto a essa Câmara para melhorar esse salário, que, ao meu ver, é muito baixo. Haja visto que a manifestação de pessoas dispostas a participar, dispostas a ir a empregar o seu trabalho,
Porque eu vejo isso aqui, assim como o trabalho do vereador, né, um trabalho de extrema importância. Não é qualquer um que se dispõe a estar lá no conselho, né, representando aí a sociedade no trato com o menor, com o adolescente. Então não é qualquer um. E as pessoas que se dispõem a estar lá precisam ser melhor remuneradas para fazer jus ao trabalho que faz, né? E esse salário realmente é muito baixo. Então que a prefeitura pense nessa questão, que o próximo conselho, esse vai até 2016, mas que o próximo, de 2016 em diante, tenha um salário adequado, no nível que os conselheiros merecem. Até para que haja manifestação de outras pessoas, cada vez mais qualificadas. Se as que estão hoje são qualificadas, que apareçam mais pessoas, cada vez mais qualificadas, para estar ocupando essas vagas. Eu acho que com isso a população só tem a ganhar. Agora, com o salário que está pagando, fica difícil você, né, querer que as pessoas fiquem. Haja visto aí que dos 5 que assumiram, hoje só temos 2, os suplentes todos ocuparam, já passaram por lá e também desistiram, e só ficou 2 remanescentes aí, né? Se eles também abandonarem o posto, nós ficaríamos sem o conselho tutelar, o que é proibido por lei, né? A lei obriga o município a ter o conselho tutelar. Então, veja que a situação é crítica. E o motivo disso, principalmente, é o salário, o baixo salário. Esse é um dos principais motivos. Além desse, a questão da estrutura do conselho tutelar. Uma estrutura extremamente precária, né? Tanto que tem sentença judicial de que a prefeitura venha adequar o prédio, as instalações, equipamentos, mobiliário, funcionário para o conselho, e que até agora nenhuma providência ainda foi tomada nesse sentido. Me parece que tem alguma coisa andando aí para se chegar a uma solução, mas até o momento nada foi feito. Então que a prefeitura comece a ver o conselho tutelar de uma outra forma, não como um órgão que está aí para atrapalhar, mas como um órgão que está aí para prestar um serviço importante para a população, né, no trato com o menor. Isso é importante e nós precisamos sim do conselho ativo e com pessoas qualificadas. Para isso a prefeitura precisa sim valorizar o conselho tutelar, com estrutura, com a questão de salário, porque é inadmissível, né, um salário desse. É muito baixo. Você não consegue contratar mais ninguém hoje para trabalhar por esse salário. As pessoas, né, felizmente têm oportunidades aí de ganhos melhores. Então, que a prefeitura pelo menos adeque esse padrão de salário de acordo com a realidade atual, né? Até de empresas que pagam melhor que isso em nosso município. Então, que a prefeitura reveja, que essa casa possa cobrar, que os senhores vereadores possam se empenhar nisso, para que o próximo conselho tutelar tenha aí um salário mais digno, um salário melhor, né? Que a prefeitura possa enviar para essa casa, até 2016, um projeto de lei que defina o novo salário do conselho tutelar. Por enquanto, fica dessa forma, foi acordado com os conselheiros que aí estão, eles estão satisfeitos com aquilo que foi acordado com o prefeito, né, essa compensação, e vamos esperar aí que a prefeitura tome providência em relação aos futuros conselheiros, porque me parece que só tem 14 pessoas inscritas para esse mandato tampão, né, e nem todos talvez estejam aptos, talvez uma seleção aí possa sobrar até menos. Então fica difícil, né? Vamos pensar em valorizar isso. E aí eu peço o empenho dos senhores vereadores nessa questão junto ao Poder Executivo. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. A palavra do vereador Marcial. Senhores vereadores, amigos presentes e ouvintes da nossa sessão. Queria dizer também nosso apoio a esse mencionamento do vereador Alessandro em relação aos conselheiros, que além do salário, a gente vê que as pessoas que lá ficaram trabalhando por carinho e porque conhece o nosso município e conhece a necessidade e as pessoas que precisam de tratamento especial levando à comunidade. Também queria dizer que, em relação ao espaço físico, condições de trabalho é um fator muito importante,
Porque para a gente exigir um bom trabalho, um bom desempenho do funcionário, do servidor, ele tem que ter condições de trabalho. Então, fica aqui o nosso apoio ao vereador, que seja. E queria também aproveitar a oportunidade, que seria um trabalho em conjunto, junto com a administração, né, dos conselheiros, que com o apoio da assistência social, e se nós tivéssemos também um psicólogo, né, nas entidades, nos nossos pontos de saúde, para poder atender o pessoal, ter pessoal que o conselheiro achasse que seria necessário conversar com o psicólogo, tivesse à disposição, e também para atender os pessoal do centro educacional, dos projetos, dos centros educacional de creche e do mais. Porque seria um trabalho mais fácil de resolver, porque teria um profissional da área. E a gente tem na área da saúde, a gente tem condições, a gente nunca negou nada para esse prefeito, então seria de grande valor e com certeza ajudaria muito esses conselheiros a trabalhar. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Ninguém mais querendo discuti-lo. Colocamos em votação única, votação simbólica, código de maioria simples. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade o projeto 014/2015. Passaremos à explicação pessoal. Vereador Evaldo. Com a palavra do vereador Evaldo Trevisan. Voltei a essa tribuna, só porque não tem a parte na tema livre. Então, na hora que o vereador Alessandro comentou aqui sobre a destruição lá das portas do banheiro. Então, eu ia falar aqui e acabei esquecendo. Eu conversei hoje com o prefeito a respeito disso aí, se ele estava tomando providência. Ele disse que não tem BO, que a polícia foi lá. Isso que ele me falou hoje, não tem BO feito, a polícia foi, mas não tem BO. Então ele falou que o Edilson está indo ver esse problema, porque eu mesmo falei, Valentim, você tem que fazer pagar isso aí, da onde sair essa pessoa que quebrou tem que pagar, porque isso aí é um órgão público, como é que ele vai chegar quebrando e largar à vontade? Então, só o vereador, não é que eu defendo ele, você sabe que eu critico muitas coisas dele, mas eu conversei com ele à tarde, isso aí eu ia falar isso aí, acabei fugindo da memória. Mas ele disse que ele foi atrás, não tem BO, a polícia foi lá, o funcionário chamou a polícia assim, foi lá, mas não fez BO. Então ele mandou o Edilson ir atrás, porque ele falou, você vai atrás, porque senão nós na Câmara vamos tomar providência. Isso aí foi o que eu falei só para responder o que você estava falando aqui. Obrigado. Mais algum vereador inscrito? Não. Eu peço, antes do encerramento da sessão, aos senhores vereadores, para uma reunião junto ao doutor. Nada mais havendo a tratar dessa presidência aberta, alerta aos vereadores sobre a audiência pública a se realizar amanhã, 20 horas e 21 horas. Agradece a presença de todos e dá por encerrada a presente sessão. Fala, pessoal.